Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje estou trazendo para vocês um assunto que está bastante em alta, que é a constelação familiar. Então eu fiz uma pesquisa, tá? E estou trazendo para vocês algumas considerações sobre esta prática para trazer para vocês bases para que vocês possam entender melhor o que é uma constelação, quais os benefícios de uma constelação e quais os cuidados que nós devemos tomar antes de entrarmos numa sessão de constelação familiar. Então, muitas pessoas me perguntam, né, a respeito dessa prática, perguntam a minha opinião, né, se devem fazer ou não. Então, eu vou trazer para vocês algumas informações neutras, tá? Eu não vou dizer para vocês que é bom fazer ou que não é bom fazer. Eu vou trazer para vocês vários tópicos sobre esse assunto para ajudar vocês a olharem para dentro de vocês e perceber se vocês estão aptos ou se vocês estão, assim, digamos, no momento certo para fazer uma constelação familiar ou não. Então, uma constelação familiar, ela é uma prática, né? Eu não vou assim falar toda a parte histórica, porque isso vocês já devem saber, tem muita informação na internet. Então eu vou trazer mais essa parte específica, né, dos pontos que nós devemos observar. Então uma constelação familiar, ela vai trabalhar aspectos que você tem no seu inconsciente, tá? Então já começa a mexer em pontos dentro de você que você não tem acesso, certo? Isso já é uma questão que nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Porque se a gente não sabe exatamente o que está no nosso inconsciente, é muito complicado você começar a mexer nisso sem um preparo prévio, sem um respaldo de um profissional na área da psicologia que possa te dar um suporte, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu já conversei com pessoas que fizeram constelação e depois de um tempo de terem constelado, elas começaram a apresentar alguns sintomas, né, que nós podemos chamar de efeitos colaterais, que podem ser físicos ou psíquicos, tá? Então, os sintomas físicos que costumam aparecer em algumas pessoas, não são em todas, tá? Mas que costumam aparecer com bastante frequência, são enjoos, mal-estar, diarreias, vômitos, dores de cabeça. Isso são sintomas físicos que acontecem depois de algum período da constelação, de uma sessão de constelação. E por que acontece isso? Acontece isso porque quando nós vamos fazer uma constelação, nós vamos mexer numa estrutura psíquica nossa, familiar, chamado campo morfogenético. O que é isso? A gente vai mexer na memória familiar. Memória familiar não é só as pessoas que estão dentro da nossa casa, mas são todas as pessoas que nós temos vínculo familiar. Poderíamos dizer até que mexe na nossa árvore genealógica como um todo. Então, quando a gente mexe em certas questões internas que estão muito enraizadas, se nós não tivermos uma estrutura psicológica fortalecida para poder lidar com aquela situação, a gente vai ter uma consequência, uma catarse no nosso corpo físico. Então, esses sintomas que eu comentei agora há pouco é como se fosse uma catarse, que o teu corpo vai pôr para fora aquela energia que ele não conseguiu trabalhar, aquele trauma que ele não conseguiu assimilar direito, que estava no inconsciente, que acabou vindo à tona pela questão da terapia constelar,
certo? Então, o que acontece? O constelador, ele começa a trabalhar certos bloqueios que você apresenta conscientemente ali na sessão, porém, aqueles comportamentos, aqueles bloqueios que estão sendo levados em conta lá na hora que você está constelando, eles estão lá dentro, lá no seu inconsciente. E muitas vezes você não pode mexer lá dentro sem uma estrutura, assim, vamos dizer, de um profissional que te dê um suporte, tá? Porque o que eu tenho reparado é que muitas pessoas fazem a sessão de constelação, né? Ali fica tudo bonitinho, né? Trabalham ali com os bonecos, trabalham ali com todo o aparato que tem ali para ser trabalhado, aí a pessoa vai para casa, né? A pessoa vai para casa e aquilo que foi mexido lá no momento da sessão da constelação começa a reverberar, começa a se movimentar no âmago da pessoa quando ela já terminou a sessão de constelação. Então, esse é uma questão que nós precisamos tomar cuidado com a prática. É o pós-constelação, porque o pós-constelação, a pessoa vai estar na casa dela, né? Muitas vezes em contato com aqueles familiares que motivaram ela, né? Pelas questões traumáticas, motivaram a pessoa a procurar uma constelação, certo? Então, o que acontece? Pode aparecer novos conflitos ali, tá? O que eu vejo também que muitas pessoas falam, é muito bom, é maravilhoso, me libertei disso, me libertei daquilo. Acontece? Acontece, né? Como eu falo para vocês, existem pessoas que vão se sentir muito bem e existem pessoas que vão se sentir muito mal. Como que você vai saber se você é aquela pessoa que vai se sentir bem ou se é aquela pessoa que vai se sentir mal? Você precisa, em primeiro lugar, olhar para dentro de si e ver como que você lida com essas questões mais difíceis a nível familiar, tá? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com determinadas emoções, que tem dificuldade de lidar com determinados conceitos que serão mexidos ali na hora da constelação, é muito provável que você tenha algum efeito colateral que você não vai se sentir bem, tá? Existem também os efeitos colaterais a nível psicológico, a nível emocional, que pode ser um aumento da ansiedade, uma sensação de tristeza, choro recorrente, algum sintoma assim que parece uma depressão. Então, o que acontece? Se você não tem uma assessoria psicológica para poder lidar com estes sintomas que vão começar a aflorar quando você fizer uma constelação, a constelação vai ser muito pesada para você, vai ser muito difícil de você lidar com isso, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a prática da constelação, né? Então, a gente sempre pergunta, constelar ou não? Eis a questão, né, gente? Então, como que a gente faz para saber se a constelação realmente vai nos fazer bem? Em primeiro lugar, se conhecer, né? Olhar para dentro de si e ver como que você costuma reagir frente a questões que têm um impacto emocional forte na sua vida. Como que você administra essas questões. Segundo lugar, constelação familiar não é para todo mundo, tá? É uma coisa que está em moda, todo mundo fala, a gente vê milhares de cursos de constelação por aí, tudo quanto é esquina tem gente oferecendo curso. Então é uma coisa que está muito assim, está muito na modinha, né, gente? Todo mundo quer resolver os problemas fazendo constelação. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva fazer constelação, mas eu tenho que dizer para vocês que a gente precisa ter um pouco de cuidado, que a gente não pode pular de cabeça numa questão só porque ela está em moda, só porque todo mundo fala, né? Você vai resolver toda a sua vida, todos os seus problemas vão terminar fazendo constelação. Gente, não é assim, não vai funcionar desse jeito, porque a gente precisa tomar cuidado com essas questões que mexem com o nosso lado
mais interno. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente vai aflorar certos comportamentos e certas emoções que nós não estamos preparados para isso. E uma outra questão que eu acho, na minha opinião, tá? Na minha opinião aqui, professora Sandra, o que eu acho que é muito perigoso é a questão das pessoas que fazem o curso de constelação. Assim, é um curso muito curto, um curso muito rápido, entende? Eu vejo na internet, curso de constelação em um final de semana, né? Aprenda tudo sobre constelação e comece a constelar. Aí você vai ver a carga horária, é uma carga horária pequena. Você vai ver se o curso é presencial, na maioria das vezes não é. Então, gente, nós que somos educadores, né? Eu principalmente, eu observo muito essas coisas. Um psicólogo, para ele se formar psicólogo, ele leva 5 anos fazendo uma faculdade. Olha a carga horária de uma pessoa que se forma em psicologia, por exemplo, né? Que é o caso que está muito alinhado com essa prática, né? Que mexe com as emoções das pessoas. Aí você vê no outro lado pessoas que estão fazendo o curso de constelação em 4 ou 5 dias, ou sei lá, em algumas horas. Eu não consigo entender como que uma pessoa que faz um curso com uma carga horária tão pequena possa ter tamanha base, tamanha estrutura para poder dar o suporte necessário para uma pessoa que vai fazer uma constelação e que vai ter pontos internos, pontos psíquicos, emocionais a serem trabalhados, tá? Então, a minha opinião e até a minha sugestão para quem quer fazer a constelação, procurar um bom profissional, né? Isso é base. Segundo ponto, o constelador deveria, na minha opinião, ter a formação na área da psicologia. Por que isso? Porque vai precisar de dar suporte psíquico, emocional para as pessoas quando esses sintomas, esses efeitos colaterais começarem a vir à tona, tá? Porque tem gente que vai suportar bem, é uma característica da pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis, elas vão ter mais dificuldade com isso. E elas não vão ter como trabalhar isso, tá? Porque o constelador, muitas vezes, ele não tem aquela formação na área da psicologia. Então, muitas vezes, vai faltar subsídios para aquele profissional constelador poder dar o suporte necessário para a pessoa, caso ela tenha algum efeito colateral de ordem física ou psíquica. Certo? Então, o que eu aconselharia vocês, no caso de vocês quererem fazer a constelação familiar? Em primeiro lugar, pesquisar o histórico do constelador, né? Aonde que ele fez o curso, quantas horas ele estudou, qual foi, né, a carga horária, qual foi assim, o conteúdo programático que ele fez. A gente tem que perguntar, não tenham vergonha de perguntar. Vocês vão colocar a vida de vocês na mão de um profissional, vocês têm que saber o que esse profissional fez, como que ele estudou, quais são as normas que ele usa. A gente tem que saber, não tenham vergonha de perguntar isso, né? Perguntem a carga horária, observem se esse profissional ele está voltado na área da psicologia ou na área da saúde, por exemplo, né? Às vezes a gente vê, assim, por exemplo, uma pessoa que tem assim, um trabalho numa área, por exemplo, uma área assim, comercial, né? Vamos imaginar, a pessoa é um comerciante, por exemplo, né? Aí a pessoa resolve mudar a carreira e virar constelador. Gente, não tem sentido isso. A pessoa trabalhou o tempo todo numa área que não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com a área de humanas, assim, mais voltado para a saúde, né, especificamente,
e de repente, do dia para a noite, faz um curso de constelação de fim de semana e começa a constelar. Gente, nós precisamos tomar cuidado com isso. A gente não pode ir atrás de qualquer informação que vem, né, prometendo mundos e fundos, porque a gente está colocando a nossa vida, tá? A gente está colocando a nossa psique na mão de uma pessoa que às vezes não tem o devido preparo para isso, tá? Então, como sugestão cautelar para cada um de vocês que querem fazer constelação ou que têm interesse em conhecer mais, façam, porém, procurem um profissional bem qualificado. De preferência, um profissional que tenha algum preparo na área da psicologia, porque o psicólogo ou o psiquiatra que estudaram o comportamento humano, estudaram todos esses níveis do subconsciente, eles têm estrutura para poder dar o suporte caso aconteça algum efeito colateral psíquico ou físico para vocês poderem passar por esse período de uma maneira mais confortável e menos dolorosa, tá? As promessas de uma constelação familiar são muito grandes, né? Eu vejo pelos textos e pelo que as pessoas falam, é maravilhoso, me libertei disso, me libertei daquilo, tá? Isso daí é o que estão falando. Agora, você acompanhou o dia a dia daquela pessoa? Né? Você viu se desde o dia que ela fez a constelação até o momento que ela fala que está linda, maravilhosa, você acompanhou aquele período? Houve altos e baixos ali? A pessoa teve suporte? Né? Às vezes o constelador, ele até vai querer dar um suporte, ele vai dar, né, assim, uma assessoria, só que se ele não tiver um preparo, um conhecimento na área psicológica, esse suporte vai ser um suporte muito pequeno, vai ser um suporte muito aquém daquilo que a pessoa esteja precisando, tá? Então, eu quero deixar vocês na aula de hoje com esse alerta, tá? Eu fiz esse vídeo mais para trazer um alerta para vocês, porque eu vejo muita gente embarcando nessa de constelar, né? Eu vou resolver a minha vida toda, minha vida vai ficar uma beleza, uma maravilha, eu vou constelar. E aí pega aí, né, qualquer constelador que não tem o devido preparo e acaba não tendo o resultado que gostaria, tá? Eu acredito que todas as pessoas que fazem o curso de constelação têm a melhor das intenções. Eu acredito nisso, né? As pessoas têm realmente aquela vontade de fazer um bom trabalho. Porém, a minha opinião é que para você fazer um bom trabalho, você tem que ter um bom preparo. Você tem que se dedicar, estudar muito. Não é fazer um curso de alguns dias ou de algumas horas. Você tem que estudar muito, você tem que conhecer muito o comportamento humano, tem que conhecer muito o lado psíquico das pessoas, sabe? Para poder começar a mexer nisso. Então, a minha opinião é procurar um bom profissional, fazer aquelas perguntas que eu indiquei, né? Quais foram os assuntos que você estudou, qual é a carga horária do curso que você fez, quanto tempo você se preparou para isso, tá? Para depois fazer a constelação, se é que você vai ter vontade de fazer. Então, gente, eu acho que essas coisas elas precisam ser ditas, porque eu vejo muita gente entrando de cabeça na constelação, tá? E às vezes a pessoa acaba saindo frustrada. E pior do que sair frustrado de uma constelação é você ter alguns sintomas psíquicos que foram mexidos através do trabalho e você não conseguir administrar aquilo. Eu acho que isso é o mais doloroso e o mais perigoso quando se faz uma terapia onde você mexe com conceitos assim e comportamentos tão profundos, tão enraizados na sua psique e não consegue administrar depois isso, tá? Então eu deixo aqui um alerta, né? E
um alerta mesmo, né? Sobre os cuidados que nós devemos ter com a prática, tá bom? Espero que essa aula tenha sido esclarecedora, espero que vocês possam estar mais seguros, né? Na hora de procurar um constelador ou na hora de optarem por fazer uma constelação ou não, e que vocês possam encontrar os melhores profissionais possíveis e que eles estejam bem preparados para poder atender vocês, tá bom? Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.